Café Impresso é um encontro sem fim. Vozes que dançam como notas no jardim. Cada palavra um sabor pra degustar. Podcast que abraça quem quer conversar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café Impresso. Antes de tudo, peço que vocês possam estar contribuindo com o nosso canal, ativando o sininho, se inscrevendo no canal para cada vez mais a gente possa aumentar a propagação do nosso canal. Hoje a gente tem a grata satisfação de receber um amigo que eu tenho, que é o Cássio Cavalcante. Muito bem-vindo, Cássio. Bom, antes de mais nada eu tenho que dizer que o prazer é todo meu em estar aqui, que você é um cara que trabalha comigo, você é um cara como eu do bem, que trabalha para o movimento da cena cultural, e eu quero, antes de mais nada, também parabenizar você pela estrutura desse seu podcast, o Café Expresso, que não é novidade nenhuma, porque eu sei que tudo que você se mete a fazer, você faz com qualidade, mas realmente a estrutura do teu podcast me surpreendeu para positivo. Parabéns. Obrigado, Cássio, obrigado. E a gente sempre conversa nos bastidores, né? A gente tem muitos cafés que a gente já fez juntos, né? Não tenha dúvida. Não filmados, mas que foram de grande aprendizado para mim, meu irmão. E eu sou grato por essa amizade que a gente construiu. E para começar a conversa, eu queria entender um pouquinho como foi essa tua vinda do Ceará para cá, essa questão do teu prazer, teu amor pela literatura, que você pudesse estar explicando para o pessoal. É o seguinte, eu costumo dizer que Fortaleza, né, minha terra natal, é minha mãe, e Recife é o meu lar. São duas cidades que são muito importantes na minha vida, né? Porque eu considero uma a que me criou e a outra a que me recebeu, e me recebeu com um abraço, com os fortes braços da literatura, né? Eu vim, essa minha transição de Ceará para Pernambuco foi de ordem totalmente pessoal, entendeu? Mas aí, em termos de literatura, em Fortaleza, eu tive muito contato com leitor, né? Foi quando eu comecei a ser leitor, eu comecei minha literatura lendo no primário, como muita gente... Foi como eu comecei com Monteiro Lobato, né? Caçadas de Pedrinho, Reinação de Narizinho, o Saci, Peter Pan, e aquele mundo maravilhoso do Sítio do Pica-Pau Amarelo me encantou muito. Eu me lembro que quando eu li, eu pensei assim, isso aí parece uma Disneylândia brasileira, que na minha época era muito forte, tinha um programa da Disneylândia aos sábados à tarde, e eu via. Então, a minha formação em termos de literatura, Fortaleza foi como leitor, o que é de muita importância. Aí aqui, quando eu já estava casado, morando em Recife, olha só que história maravilhosa, eu li um livro de Nelson Motta, Noites Tropicais, que nesse livro ele fala muito da música popular brasileira e fala muito de Nara Leão, uma cantora que eu sou fã. Aí eu pensei assim, rapaz, eu vou escrever uma biografia de Nara Leão. Aí comecei a estudar. Nesse meio tempo, uma amiga minha uma vizinha minha que morava no mesmo prédio, disse: olha, Cássio, eu estou fazendo uma oficina literária com Raimundo Carreiro. Tu tá escrevendo essa biografia de Nara Leão, por que tu não faz essa oficina? Aí eu fui, né? Aí fiquei encantado com o universo literário. Aí foi quando eu fiz o meu primeiro conto, Os Cabelos de Sofia, e que eu me inteirei de todo esse universo literário. Aí eu fui fazer a oficina de Carreiro para aprimorar a minha escrita para a biografia de Nara Leão. Aí eu acabei tendo essa oficina como as grandes portas que se abriram para mim. Aí eu comecei a ser contista, eu comecei a lançar livro, começou os convites para participar das academias de letras, que a minha primeira academia que eu entrei foi a Academia Recifense de Letras, entendeu? Aí eu tive todo esse universo, aí eu até brinco que Nara Leão, mesmo sem estar aqui, ela me fez escritor. Sim. Porque foi a partir da biografia que eu fui escrever dela que eu me tornei um escritor. E o Ceará a gente sabe que é um berço da comédia brasileira. Isso, exatamente. E como esse lado cômico te ajuda a... Olha, eu me acho muito engraçado.
entendeu? Porque todo bom cearense realmente tem um bom contador de piada. Tem um humor na veia com Chico Anísio, Renato Aragão, Tom Cavalcante, entendeu? Os grandes comediantes brasileiros vêm do Ceará. Mas eu noto sim, mesmo que discreto, nos meus textos, um certo humor. O que é muito difícil fazer rir, sabia? Mas eu noto que na minha literatura tem uma certa influência do humor. A tragédia, geralmente, o pessoal se aprimora mais, né? Mas realmente escrever contos alegres é bem difícil. Fazer rir eu acho difícil, mas não desfazendo da tragédia, né? Sim. Que a tragédia nos leva aos abismos. A reflexão, né? Aos abismos humanos, né? Que todos nós temos, né? Esse universo dentro da gente. E como iniciou a questão da Enseada das Letras na sua vida? Bom, Enseada das Letras é um projeto meu que eu tenho muito carinho por ele. É um selo editorial que eu tenho, inclusive. Aí eu criei esse selo porque é muito difícil publicar. Eu vou dizer uma coisa. Um escritor realmente vai me dar razão. O ato de publicar um livro é uma das coisas mais difíceis que há. Aí eu resolvi fazer um selo para publicar as minhas próprias edições. Aí os meus amigos foram vendo, foram gostando. E, ora, eu quero que tu faça um livro aqui. Não, eu quero que tu faça meus 2 livros. Aí a Enseada começou assim. Eu criei ela para fazer meus livros. Aí os amigos se chegaram e quiseram... do corpo, né? E quiseram suas publicações através da Enseada. E o interessante é que você aprendeu na prática a questão de como ser um editor. Porque o editor é muito difícil, tá? Porque eu não sei se eu sou. De repente eu até sou, mas eu acho o escritor muito vaidoso. E você lidar com a vaidade é uma coisa muito delicada, entendeu? E o verdadeiro editor, ele tem que ler o texto, tem que dar pitaco. Não, isso aqui ficaria melhor assim, isso aqui ficaria melhor assado. É claro que respeitando sempre a vontade do escritor, porque a obra literária é dele, mas o editor tem sim que se meter naquele projeto, buscando sempre o melhor para a edição. Sim, com certeza. E o que a gente vê nas suas obras, assim, ele tem um viés bibliográfico bastante evidente. Inclusive, você está até escrevendo, não sei em que patamar ainda está, a biografia de Jesus também, que é um livro que... Bom, eu sou biógrafo de Nara Leão, como eu contei no início, né? E atualmente eu estou escrevendo a biografia de Amelinha, que foi casada com Zé Ramalho, que é dona do sucesso Frevo Mulher, Foi Deus Quem Fez Você, Mulher Nova, Bonita e Carinhosa, Faz o Homem Gemer Sem Sentir Dor, é uma das principais cantoras do nosso Brasil. E paralelo a isso, eu estou escrevendo a biografia de Jesus Cristo, baseado nos evangelhos apócrifos. Muita gente desconhece esses evangelhos, porque na verdade a Bíblia não se trata de um livro, e sim de uma biblioteca. Foram escolhidos vários livros para formar aquela biblioteca que chamamos de Bíblia, mas alguns livros ficaram de fora. E esses que ficaram de fora, eles são chamados evangelhos apócrifos. Mas veja bem, a Igreja Católica chama eles de tradição. Ou seja, ela chega a usar esses evangelhos, porque todo católico sabe e acredita que os pais de Nossa Senhora de Maria era São Joaquim e Santana, né? Só que na Bíblia, hora nenhuma aparece o nome Joaquim e Ana. Estão nos textos apócrifos, que a igreja chama eles de tradição. Ou seja, se eles não fossem totalmente descartáveis, a Igreja Católica não usaria eles. É isso? Sim. E ele é muito rico na infância de Jesus, porque na Bíblia só tem o nascimento de Jesus, aí pula ele com 12 anos entre os doutores na sinagoga, e depois ele quando ministério. Começa a pregar, né? Isso. Com 30 anos. Aí nos evangelhos apócrifos conta muito casos da infância dele. Por exemplo, um caso que eu gosto muito é o seguinte, vou ser bem rápido. Jesus Cristo era muito invejado quando era criança, muito perseguido. Aí ele estava em cima do muro brincando com várias crianças. Isso tem nos evangelhos apócrifos. Aí um dos meninos cochilou, caiu do muro e morreu. Pois tu acredita que todos os meninos se reuniram e foram dizer que foi Jesus que tinha matado o menino? Quando lá vai o pai do menino com o menino morto nos braços, invadiu
à casa de São José, esculhambando ele. Olha o que o seu filho fez com o meu. Aí Jesus olhou para ele e disse assim, abre o olho. Aí o menino ficou vivo, abriu o olho e disse, como foi que você morreu? Não, não foi com o senhor, não. Aí o menino até chamou ele de senhor. Eu cochilei, caí e morri. O senhor não me empurrou, não. Aí Jesus disse, agora fecha o olho e volta a morrer. Jesus não deixou o menino vivo. Porque ele era uma criança, né? Talvez seja por isso que a Igreja Católica não quis colocar na Bíblia uma criança, né? Porque Jesus era impetuoso como toda criança. Aí ele provou que não foi ele que matou o menino. Para você ver. Tem muitas histórias da infância de Jesus que não fazem parte da Bíblia, que isso me fascinou muito, entendeu? Sim. Aí foi a partir daí que eu comecei a escrever essa biografia de Jesus, que seria Jesus Cristo, o judeu apócrifo. Sim. Né? Porque Jesus nasceu e morreu judeu. Sim. O catolicismo nasceu 3 séculos depois. E né? baseado Tinham no judaísmo, os cristãos, né? Que quem eram os cristãos? Eram as pessoas que acreditavam em Cristo, tá? Mas eram os rebeldes do judaísmo, vamos dizer assim, né? E os perseguidos também, né? Pelos romanos, que Roma também não era fácil, viu? Sim. Roma não era fácil. Aí Roma, como foi que surgiu o catolicismo? É muito interessante isso, porque chegou uma época que a maioria dos romanos eram cristãos e não pagãos. Aí o cara disse que teve um sonho com a cruz, não sei o quê, aí ele fez da religião dos cristãos a religião oficial de Roma. E com isso ele ficou com mais adeptos pro lado dele, né? Que foi o imperador Constantino. Sim. Que isso aconteceu 300 anos depois da morte de Jesus. Aí eles foram... Santa Helena, que é a mãe de Constantino, foi para a Terra Santa, foi catalogar tudo que pôde conseguir de Jesus. Aí naquelas que aparece o Santo Graal, né? Dessa época. Nas cruzadas, né? Nas cruzadas. Aí, o que aconteceu? Eles pegaram todos os livros e escolheram os livros que caíam melhor para a doutrina que eles estavam criando. Sim. E os outros separaram. Existe uma tese que eles mandaram queimar os livros que não foram usados, mas eu duvido que eles queimaram sem deixar uma cópia para eles, entendeu? Mas existiam livros espalhados pelo mundo. Eu acho que você ouviu falar no manuscrito do Mar Morto, sim. Que foi achado na década de 1940, 45, sim. Né? Eram cópias desses livros que a igreja não colocou na Bíblia. Aí muita gente teve acesso a partir desse achado que teve nos manuscritos do Mar Morto. Aí teve acesso aos livros que a igreja nunca revelou. E antigamente, mesmo essa Bíblia nossa, que todo mundo lê hoje em dia, tanto os católicos como os protestantes, essa Bíblia era proibida. Antigamente, só quem lia a Bíblia eram os padres. E em latim. Em latim, e a missa era em latim. E outra coisa, as primeiras pessoas que tentaram imprimir Bíblias para distribuir para a população foram mortas queimadas vivas. Era tratado como bruxos, né? Entendeu? Só porque queria produzir Bíblia para todo mundo ter acesso. Aí a igreja matou queimado as primeiras pessoas que tentaram fazer Bíblia para distribuir. Sim. Veja bem você. Entendeu? Então, essa coisa do evangelho apócrifo, que eu tenho todos na minha biblioteca, eu sou fascinado por isso. E a biografia de Amelinha, ela também já está bem adiantada? Está bem adiantada, porque o que acontece com a Amelinha é que eu disse com a Amelinha que eu ia escrever de acordo com o tempo dela, né? Aí ela tem o tempo dela, quando ela quer me contar uma coisa, ela me conta, ou então agora não, mais tarde eu te conto isso, e eu espero como prometi a ela, entendeu? Sim. Mas já está bem adiantada, né? E a Amelinha, ela é uma das principais cantoras que nós temos, porque as músicas da Amelinha faz parte da trilha sonora de todos nós. Quem não lembra quando toca uma música, foi Deus que fez você, sim. Você lembra logo? Nessa época eu tinha tantos anos. São músicas que marcaram a época. Músicas, né? Que marcaram a época e marcaram as nossas vidas. Sim. Como Frevo Mulher, Gemedeira, entendeu? E a obra de Nara Leão realmente foi um divisor de águas na tua vida, como escritor. Porque, veja bem, a minha geração ela foi muito apática, né? A minha geração foi muito perdida, porque foi anos 70, eu nasci em 66, e a minha infância foi anos 70 e minha adolescência nos anos 80, então
todo o valor cultural que eu trouxe para a minha existência me chegou a partir da música de Nara Leão. Ou seja, a bossa nova, o tropicalismo, o cinema novo. E Nara Leão, mais que uma cantora, ela foi muito importante para a história da música popular brasileira. Por quê? Ela foi música da bossa nova, que foi o principal movimento musical que estourou o Brasil lá para fora. O movimento aí na época de regime militar que tinha um... Ela foi a cantora de protesto número 1, que ela fez um show chamado Opinião, que era ela, Zé Quete e João do Vale, e nesse show ela exigiu que quem fosse a substituta dela fosse Maria Bethânia, e Maria Bethânia está aí até hoje, né, como uma das principais cantoras. Nara Leão foi a primeira cantora a gravar a música de Roberto Erasmo Carlos, porque antes da MPB tinha um certo cri-cri com Roberto Carlos, né? Mas Nara Leão, em 78, ela gravou um disco só de música de Roberto e Erasmo Carlos. Nara Leão, pouca gente sabe, ela foi a primeira cantora brasileira a gravar um CD. Na época, hoje em dia o CD pra gente já é, mas nos anos 80, por volta de 1986... Era muito caro uma produção de CD nessa época. O CD era uma coisa do outro mundo, né, de tecnologia. E a Polygram, que era a gravadora de Nara Leão, a Polygram japonesa fez uma encomenda de que Nara Leão gravasse um CD. Então, Nara Leão foi a primeira cantora que foi para um estúdio gravar no sistema compact disco. E ela foi no Japão mesmo, entendeu? Porque antes já tinha do vinil passado, aliás, do vinil passado para o CD. Mas a primeira pessoa a gravar um CD foi Nara Leão. E falar de Pernambuco sem a gente falar dessa cultura que a gente é imergido, dessa bagunça literária que a gente tem aqui no nosso estado. Olha, eu trato Pernambuco, para mim, como uma nação cultural. Gosto muito da minha terra, respeito muito o meu Ceará, mas Pernambuco, ela é uma nação em matéria de cultura. Olinda, ela foi pioneira. A primeira faculdade de Direito foi em Olinda, a primeira gráfica do Brasil foi em Olinda. Entendeu? Olinda foi muitas coisas. A primeira obra literária que é considerada brasileira nasceu em Olinda, entendeu? Pernambuco é um celeiro cultural imenso, entendeu? Então eu fico muito feliz por Pernambuco ter me abraçado com os fortes braços da literatura. E falar de Pernambuco e Olinda e Recife, sem falar de carnaval, a gente vai estar tirando um capítulo enorme da cultura. E você é um adepto nato de carnaval. Inclusive, existem contos seus, que é o Sorriso de Lígia, que é tratado Além de eu gostar muito de carnaval, carnaval é um movimento cultural muito presente na minha literatura. Eu estou até agora preparando um conto de carnaval, que com esse conto eu vou lançar um livro só de contos de carnaval. O carnaval é muito presente na minha obra. Inclusive, um dos meus livros prediletos, que é um livro de conto, O Sorriso de Lígia e Outros Contos, né? E o Sorriso de Lígia trata de um conto de carnaval e de carnaval pernambucano, que eu considero o melhor carnaval do Brasil. Eu considero os 3 maiores carnavais. O de Pernambuco, o do Rio de Janeiro e o de Salvador. Mas o meu predileto, eu sou suspeito para falar, é o de Pernambuco, porque eu considero o carnaval de Pernambuco um grande baile de fantasia a céu aberto. Você vai para Olinda, você vê aquela coisa, aquela concórdia, o Galo da Madrugada. Você acredita que desde que eu vim morar aqui, que foi em 93, que eu vou todo ano pro Galo da Madrugada. Eu não vou dizer que não tem, mas eu nunca vi uma briga. E isso me encanta, esse carnaval de harmonia, esse carnaval de paz que tem aqui em Pernambuco. Cada esquina é um palco, né? No carnaval aqui. Basta bater uma lata que vai todo mundo atrás, né? Qualquer batuque se torna uma banda. E falar da enseada, a gente tem que abrir um capítulo especial para as antologias que você tem feito. Isso aí você lembrou muito bem. Porque eu gosto muito de coletânea, porque coletânea você une muitos escritores, e isso você promove uma união e uma interação literária. Por exemplo, tem uma que eu gosto muito, que é dos 10 Mandamentos, né? Feita até pela IGP, que eu gosto muito dessa gráfica, não sei se o senhor conhece. Conheço. Mas veja bem,
10 mandamentos, eu coloquei 10 escritores de todo o Brasil para falar de cada mandamento. Não matar 10 escritores, não roubar 10 escritores. E porque pessoas já foram mortas por não praticar os 10 mandamentos. Aí, como é que anda isso agora, nos anos 2000, 2020, 2025? Isso aí nada melhor do que a opinião de escritores em prosa e verso para a gente sentir como andam esses mandamentos que um dia já foi lei. É isso? Aí é muito gratificante. Inclusive, a última antologia que eu pratiquei foi a Antologia do Amor. Sim, sim. Entendeu? Que nessa antologia eu reuni quase 80 escritores para cada um contar um amor e prosa e verso. Os maiores amores que já passou pela Odisseia humana na Terra. Tipo, Romeu e Julieta, Lampião e Maria Bonita, Adão e Eva, Cleópatra e Marco Antônio. Todos os grandes amores, cada escritor escolheu um amor para contar esse amor em prosa ou verso, né? E a gente teve a felicidade agora, existe um prêmio Clarice Lispector, um prêmio nacional que acontece no Rio de Janeiro, e essa antologia, ela ganhou como a melhor antologia da versão de 2025, que eu vou para o Rio receber esse troféu em fevereiro. Eu acho que é em fevereiro, né? E isso eu fiquei muito gratificado em essa coletânea, entre muitas que concorreram de todo o Brasil, ela tirou o primeiro lugar. Coisa Ou seja, eu divido esse primeiro lugar como organizador com todos os escritores que fazem parte dessa antologia, dessa coletânea, e que cada um conta um amor, seja em prosa ou verso. E é uma trabalheira, né, Cássio? Juntar 100 autores. Não, você sabe disso. O pior que tem é porque um quer uma coisa, um quer o outro, mas no final, né, quando você vê... E aí você como mediador entre exatamente, todos, né? Você falou bem, o organizador, no fundo, acaba como um mediador. Mas quando você vê o livro materializado, porque também tem uma coisa, eu sou fã do objeto livro. Sim. Quando eu vejo um livro materializado, para mim, por isso que o pessoal compara um filho, né? Para mim, você vê um livro feito é a maior das realizações. É uma obra de arte, na realidade, um livro. O livro é uma obra de arte. Toda a sua completude, né? Isso. E você é um apaixonado por arte, em geral. Em geral. Gosto muito tem um acervo que pouca gente tem também, eu gosto né? muito da arte popular, né? Da cerâmica. Eu sou fã do artista plástico. O artista plástico pernambucano também, ele tem o lugar dele no mundo de reconhecimento merecidamente. Sim. Aqui em Pernambuco nós temos excelentes artistas plásticos, né? Sim. Que inclusive o Selo Enseado das Letras, ele tem um departamento que é de premiações, sim, né? Então nós temos a medalha Mandacaru, sim, que é uma medalha dada a quem contribui para o movimento da cena literária. Sim, tá? sim. Então, todos os anos, nós fazemos o nosso evento, tem o troféu Mandacaru, tem a medalha. Acho que foram 20, não foi essa última? Foi. Inclusive, existe até a versão da medalha Mandacaru Artes Plásticas, sim, que todo ano a gente faz homenagem de 10 a 20 artistas plásticos, né? Porque eu acho que a arte é um dom que ela transforma a matéria-prima em arte para ser contemplada, né? Sim, sim. E eu queria também que você pudesse falar um pouquinho sobre as suas outras áreas de atuação. Você já passou pela área de pedagogia, de administração. Isso. Bom, né? Eu fiz uma primeira faculdade que era administração, mas eu sempre quis fazer a faculdade de letras, né? Porque eu acho que todo escritor deveria fazer. Eu fiz a faculdade de letras na FAFIT, para mim foi o melhor período do mundo, porque eu estudei a palavra no sentido da palavra exata, né? E eu fiz essa faculdade de letras com 50 anos. Quando eu completei 50, eu pensei, se eu não fizer agora, nunca mais eu faço. Aí eu fiz, eu me sentava lá atrás, eram os boyzinhos, eles que vinham falar comigo, mas eu era mais amigo, não que eu não fosse amigo dos meus colegas de sala, mas eu era mais amigo dos professores. Mas eu consegui passar, né, porque o choque de idade não é uma coisa fácil, gerações, não. De gerações não é uma coisa fácil, não. Aí eles... Era como eu me sentia, às vezes, como eles estivessem incomodados, como se o pai deles estivesse na sala com eles, entendeu? Aí, mas eles levou... No final, eu fui
o orador de todas as turmas que estavam se formando comigo, não só de letras, como de pedagogia, entendeu? Eu fui o orador de todas as turmas que estavam se formando e foi um processo que eu gostei de ter passado por ele. E eu tenho certeza que a minha literatura, eu como escritor, depois do curso de letras... Tem outra visão, né? Eu tenho outra visão e eu estou muito mais aprimorado, né? E o que é que você vê atualmente do cenário pernambucano literário? A gente vê que tivemos a Bienal agora há pouco aí. Olha, é o seguinte, nós estamos passando por um processo muito importante. Qual seria esse processo? É o processo da desmaterialização. O próprio dinheiro, às vezes eu quero dar uma gorjeta de R$10 e eu não tenho R$10 na carteira. A mesma coisa vai acontecer com o livro. Não pense você que eu não gosto do livro de papel. Eu amo. Eu acho um objeto tão lindo que é o único objeto que abraça a gente. Quando você vai ler o livro, ele te abraça. Eu acho esse processo maravilhoso. E você que trabalha comigo, você sabe que eu sou primoroso nos meus livros. Eu quero assim, assado, eu insisto, a gente briga, aquela briga saudável, mas no final sai um resultado bom. Mas o livro, assim como tudo, ele está caminhando para a desmaterialização. Entendeu? Porque aí você fala, mas você está que o livro vai se acabar. Não. Os primeiros livros que eu considero são as pinturas rupestres nas cavernas, que o humano escreveu, e através daqueles desenhos a gente tem uma leitura do que era a existência humana naquela época. Aí passaram pelos papiros do Egito, pelos pergaminhos da época de Cristo, passaram pelos livros manuscritos da época dos monges, que os livros eram escritos à mão, com letra de ouro. Até as próprias tatuagens é uma forma de escrita também, né? As tábuas dos sumérios, a primeira civilização que inventou a escrita cuneiforme, né? Aquelas tábuas de cerâmica foram livros. A essência do livro nunca vai morrer, porque o livro é o registro da odisseia humana na Terra. É a partir da literatura e ela se materializa com o livro. Mas a forma do livro sempre vai mudar, entendeu? A gente está indo para uma geração tecnológica, a inteligência artificial está tirando muito espaço de escritores. E de muito profissional. Entendeu? Você faz um vídeo hoje com a inteligência artificial, se você souber dominá-lo, você mesmo faz. Antigamente, para fazer um vídeo, você tinha que pagar uma cantora, tinha que pagar o cara que toca violão, tinha que pagar o cara que toca os metais, tinha que pagar o técnico de estúdio para fazer aquela gravação, para fazer um jingle para você. Hoje em dia, com a IA, aí você tem um vídeo maravilhoso. Tem profissionais que estão oferecendo serviços de escrever livros em 30 minutos. Exatamente. Hoje. Mas veja bem, a humanidade ela é muito adaptável. Eu vou te dar um exemplo disso. Existiu uma profissão que muita gente nunca sabe nem que existiu. Eram os acendedores de lampião. Sim. Aqui no Recife era muito comum. Né? Quando, ao cair da tarde, ele vinha acendendo todo o lampião para fazer a iluminação humana, que geralmente era com óleo de baleia. E quando amanhecia, ele vinha apagar. Não existia um funcionário mais necessário do que esse. Não existia, porque ele iluminava e depois apagava a cidade. Mas com a chegada da energia elétrica, ele foi totalmente esquecido. E a humanidade se adaptou, se reinventa, ao excluir desse profissional. Então eu acredito sim que a humanidade, vai ser uma tarefa difícil, mas a humanidade vai se adaptar a SA. Você não associa a questão do livro estar em declínio por conta que os leitores hoje em dia não procuram tanto mais literatura e leitura no geral? Eu acho que o declínio do livro ele chega em parceria com a explosão das redes sociais. Que as redes sociais elas são momentâneas. Um texto grande de rede social tem um parágrafo. Então as pessoas estão acostumadas a ler uma coisa de imediato, entendeu? Aí quando pega um livro bom de 100, 200 páginas, tem até medo. Entendeu? Então eu acho que esses jovens que estão se formando, eles estão procurando um novo tipo de leitura. Mas eu não quero dizer com isso que o livro vai se acabar. Não, o livro nunca vai se acabar. Isso aí, eu tenho uma palestra que é sobre o livro, desde o primeiro livro até o último, todos os tipos de livro, e nessa palestra eu provo
que o livro nunca vai acabar. Agora, o que vai mudar é a essência dele. Entendeu? A gente hoje vive uma geração que tem uma atrofia intelectual. Olha, eu acredito que ainda não. Atrofia intelectual, eu acho que em todas as gerações tem o seu percentual. Mas eu não classificaria esse nosso momento como uma atrofia. Eu não quero dizer que não tenha, mas veja bem, a internet, como tudo na vida, tem os dois lados, o lado bom e o lado ruim. Antigamente, um escritor, para ter o seu texto lido, era um martírio. Hoje em dia, com a internet, se for um bom texto, um texto de qualidade, ele explode, viraliza e passa até a ganhar dinheiro a partir do momento de fazer literatura na internet, entendeu? A gente vê muito comum, até em redes sociais, o pessoal perguntando a alunos sobre capitais do Brasil, perguntas que nas gerações nossas era crianças de ensino fundamental saberia responder, e hoje alunos de ensino médio não conseguem responder. Esse é o lado do Rio, porque eu fico horrorizado com o Google. Porque eu sou da época, eu tenho 58 anos, esse ano em dezembro eu faço 59, eu sou de 66. Aí, quando eu era criança, quando ia fazer um trabalho, eu ia para a biblioteca do colégio. Eu sou dessa época. Enciclopédias Barça, né? Exatamente. Uma coisa meio jurássica, né? Meio época do dinossauro. Mas aí eu abria aquele livro bem grande, pesquisava. Hoje em dia você chega assim para o Google e pergunta: qual foi o ano da extinção dos dinossauros? Aí o Google diz, né? Eu acho que nisso aí, né, nesse lado, a internet ela peca, né, porque esse negócio de dar tudo mastigado nunca dá certo, né? O ser humano nasceu para pensar, sim, para exercitar. E a leitura é um dos principais exercícios para o cérebro. Já foi comprovado que quem tem o hábito de ler, mas eu digo quem lê mesmo, todo dia, não tem Alzheimer. Sim. Porque a leitura é o principal exercício para o cérebro. Mas, nisso aí, a internet peca um pouco e dá tudo mastigado. Entendeu? Aí o aluno não se preocupa em aprender. Por quê? Porque o que eu quiser eu vejo no Google. Eu faço um desafio a você que pegue 10 alunos do ensino médio e pergunte quem foi João Cabral de Melo Neto, quem foi Ariano Suassuna, Manuel Bandeira. Eu aposto que dos 10, se 2 souberem, é muito. Infelizmente. É uma realidade que a gente vive hoje. Mas isso aí é o seguinte, é como eu te disse, né? O ser humano é muito adaptável, então ele vai ter que se adaptar a essa facilidade exagerada que a internet está passando, né? Sim. Porque a internet, em termos de história, é muito nova. Sim. Não tem nem 100 anos. Eu falo em termos de história, né? Sim, sim. Então é muito novo. Então aí eu acredito que a gente ainda está assim na internet. É o primeiro degrau. De uma época de adaptação. É o primeiro entendeu? degrau. Mas alguma coisa vai ter que ser feito em relação à educação. Porque a internet jamais, e agora a SA, né, que é uma coisa que está tomando conta de tudo, ela jamais vai poder intervir na educação dos nossos jovens. A gente, como eu lhe conheço há bastante tempo, eu vejo o seu lado político também bem aflorado na sua personalidade. Você saiu candidato nessa última eleição. E quais visões você teria na área política de incentivo à cultura? Olha, é o seguinte, eu sempre digo assim, eu perdi, né? Eu não ganhei, eu tive pouquíssimo voto porque eu não comprei nenhum voto. Incrível que na época das eleições o pessoal descobriu meu celular e dizia: doutor, quantos votos o senhor quer? Cada voto é R$50. Eu ficava espantado com isso, porque você escutava muito isso, mas eu nunca tinha passado por uma vivência dessa. Eu disse: não estou comprando voto não. Mas eu acho que eu não perdi. Quem perdeu foi a Câmara Municipal do Recife, porque se eu tivesse ganho, eu, sem ter nenhum apoio do poder público, faço muito pelo movimento da cena literária, pela cena cultural. Imagine eu tendo o apoio da estrutura que um vereador tem. Eu ia fazer muita coisa por Recife, entendeu? Um dos meus principais projetos seria que cada escola adotasse um escritor durante um ano. Esse escritor faria palestras pagas naquela escola, entendeu? Lançamento de livros, roda de conversas, né? Assim como para você liberar um prédio, não tem que ter o arpite, não tem que ter uma obra de arte, pois todo colégio municipal
teria que todo ano adotar um escritor, ou seja, a gente iria levar o escritor para dentro do colégio. Eu acho que isso seria muito bom, mas eu não consegui, mas eu não fiquei nada de traumatizado, é bola que segue. Agora eu vou dizer uma coisa, viu? Política é um mal muito ardiloso, viu? Não é para qualquer um, não. Política, eu me decepcionei. Tá aí, a palavra é essa. Um mundo político para mim se fez uma decepção. Mas a gente não pode perder a essência política, mesmo com claro, não é? Porque temos que brigar, né? O ser humano, ele é político por natureza, né? O que é ser político? É você defender as suas opiniões, defender as suas ideias que você acredita de que com aquelas ideias a sociedade e o mundo vai melhorar. Isso é ser político, entendeu? Eu queria abrir um espaço especial também, Cássio, para esse seu livro, Bate-Papo Literal, que é um livro fantástico, que ele traz um acervo tanto fotográfico quanto intelectual. Eu queria que você pudesse estar falando um pouco sobre esse seu trabalho. Bom, esse livro é um produto do SIC, que é o Sistema de Incentivo à Cultura do município do Recife, né? Eu fiz um projeto e ele foi todo financiado pelo SIC. Esse livro, eu tinha uma coluna em um jornal chamado Gazeta Nossa, que todo o número do jornal, eu acho que era a periodicidade era mensal, vinha com um escritor que eu entrevistava, se fosse Raimundo Carreiro, Ariano Suassuna, Marcos Acioli. Aí quando eu fiz 50 entrevistas, eu fiz um livro com 50 entrevistas. Aí fiz o projeto, foi aprovado e fiz esse livro. Paralelo a isso, esse livro, antes de cada entrevista, tem uma foto panorâmica de um pedaço do Recife. Qual era meu intuito? Esse intuito é de que quando a pessoa abrir esse livro, não só conheça as ideias de quem fez ou faz a literatura pernambucana, como também dê um passeio pelo Recife, através dessas fotos. E funcionou, porque muitos amigos me dizem, olha, Cássio, eu vi no teu livro a Praia de Boa Viagem, que eu achei linda, aí fui lá tomar uma cerveja. Eu vi no teu livro a Rua da Moeda, que eu nunca tinha ido, aí eu fui lá, entendeu? Eu coloquei vários pedaços do Recife justamente para o leitor ler, conhecer as ideias de quem faz a literatura aqui em Pernambuco, mas também dar um passeio pelo Recife. E o meu intuito maior nesse livro foi criar uma espécie de cápsula do tempo. Se daqui a 30 anos um aluno de letras chegar no sebo e encontrar esse meu livro, ele vai saber exatamente quem fazia literatura agora, quando nós estamos. Quem eram os nomes, o que eles pensavam, como é que eles escreviam. Então, se isso aí acontecer, daqui a 30 anos, acho que nem vi, voltou mais, mas aí isso aí vai ser o meu intuito. Eu também quis criar uma espécie de cápsula do tempo, né? Se um dia um estudante de letras chegar no sebo e ver esse livro e tiver acesso a esses 50 nomes que fizeram e fazem a literatura pernambucana, aí o meu ciclo vai ser exatamente, vai estar terminado com esse trabalho. Porque eu defendo o seguinte, que a obra literária, ela não está completa sem o leitor, entendeu? Se eu fizer um livro, né, for lá na IGP, aí ela rodar o meu livro e tal, e eu botar dentro de uma gaveta, ninguém lê aquele livro, aquela obra literária ela vai estar incompleta. Mesmo Sim. o livro. Agora, se... ela vai até o coração do leitor. Exatamente. Né? Agora, se o leitor lê aquele livro, aí, através da interpretação do leitor, aí a obra fica completa. Porque o pessoal confunde muito, eu acho esse processo muito interessante de eu frisar aqui. O pessoal confunde compreensão com interpretação. Sim. Tá? Compreensão o que é? Você lê o livro e você compreende o que estava escrito. Mas a interpretação são as ideias que você vai criar a partir daquela compreensão. Isso é que é a interpretação. E é na interpretação do leitor que a obra literária se completa. Se não tiver a interpretação do leitor, a obra literária está incompleta. A grande virtude da literatura é a interpretação. É o leitor, né? Isso. Você tem o escritor, escreve exatamente para o leitor. E ele tem que tratar esse leitor como um leitor inteligente. Eu diria até a você que a literatura se faz em um grande jogo de gato e rato entre o escritor e o leitor. É o que aconteceu, citando aí o que a gente vê popular, essa novela que foi o final dela semana passada. Na última versão dessa novela, o autor deixou
essa lacuna de quem matou Odete Roitman, né? Uhum. E cada ouvinte da novela criava a sua interpretação, né? Que é a grande sacada do autor, foi isso. Exatamente, né? é porque por isso mesmo, né? Aí o Google não entrou aí, não te entregou o mastigadinho, né? Aí cada um vai ter a sua interpretação a partir do que compreendeu e vai achar se ela morreu ou não, entendeu? Essa é a verdadeira literatura, entendeu? Muita gente criticou essa mulher e tal, mas ela foi muito corajosa em pegar um clássico, né? Que nos anos 80, se eu não me engano, parece que 88, ela pegar um clássico e enveredar por esse campo, né? E renovar esse clássico. É muito difícil. É muito difícil. E ela não entregou assim, fez uma cópia de Quem Matou Odete Roitman igual a outra. Não. Ela criou em cima. Porque eu vou dizer uma coisa, viu, Emanuel? Literatura é uma coisa muito difícil, porque tudo já foi contado. Nós estamos no ano de 2025. Tudo já foi contado. A grande arte da literatura é você recontar a sua maneira. A sua arte está em você recontar o que já foi contado. E eu acho que nesse sentido ela foi muito mestra. Sim, sim. E essa arte de recontar, realmente, como você falou, é algo que poucas pessoas têm. E a gente está vendo que grandes nomes da nossa literatura estão indo embora. E como é que está se dando essa renovação? Você acha que a gente está tendo novos escritores à altura dos que estão nos deixando? Sim, temos sim. Porque você vê que o escritor do momento, né, ele nunca é muito reconhecido. O grande escritor brasileiro, o que eu considero o maior de todos, é Machado de Assis. E Machado de Assis ele chegou a pagar para publicar suas obras. Clarice Lispector, ela chegou a pagar para publicar as obras dela, o que é um absurdo, né? Entendeu? Então eu acho o seguinte, que está sendo sim novos escritores, vão falando em Recife, Pernambuco. Eu acho que a própria oficina de Raimundo Carreiro lança do mercado grandes escritores, né, vindas exatamente da orientação de Carreiro, entendeu? Eu acho que essa gama de novos escritores, Raimundo Carreiro tem uma grande importância, porque a oficina dele, eu sou um produto da oficina de Raimundo Carreiro. O maior nome que a gente tem hoje nessa linha é o Carreiro. Eu acredito que era Ariano, né? E com a partida de Ariano, eu acho que o maior escritor vivo de Pernambuco é Raimundo Carreiro. E ele é um cara muito generoso, né? Porque ele reparte essa arte dele, né, ensinando a fazer a boa literatura. Porque para mim querer ser escritor, eu fiz a oficina de Raimundo Carreiro por 5 anos. Sim. É muito tempo. Eu fiz como é o nome? A oficina de Carreiro por 5 anos. Estudando com ele. Tem que amar, né? Para você exatamente. se dedicar, né? Aí eu sou um contista, né? Me apaixonei pelo conto, pela crônica, entendeu? Mas eu me considero um produto, em termos de literatura, um produto da oficina de Raimundo Carreiro. A gente vê também que Recife tem uma particularidade na questão da literatura, que é a questão mal-assombrada, não é? Que é um tema que eu gosto muito. Né? Aí eu queria que você pudesse falar também desse teu lado. Olha, a minha campanha política, né, foi toda feita na internet, né? Eu não quis sujar a cidade com panfleto, nada, né? Foi toda na internet, né? E uma das minhas campanhas um dos meus vídeos era exatamente isso. Era pegar um lugar mal assombrado do Recife, ver como era que estava esse lugar e dizer que culturalmente a gente ia trabalhar para perpetuar aquele lugar em bom estado, entendeu? Agora, um exemplo disso que a gente estava gravando lá no Pátio de São Pedro. Sim. Né? Porque tinha uma mulher, uma visagem, uma assombração que aparece naquele sobrado, né? Aí na hora que a gente estava gravando, olha só que coisa incrível, deu uma ventania que só a mesa que eu estava virou, nenhuma outra virou. E eu fazia todos esses vídeos em São Paulo. É a tecnologia, né? Eu filmava tudo no celular, mandava pro cara de São Paulo, ele fazia a edição e me mandava. Aí ele me mostrou que quando ele estava fazendo a edição, é de arrepiar, apareceu vozes.
Aí ele ficou morrendo de medo, que ele estava no estúdio sozinho, entendeu? Aí ele me mostrou isso. Eu tenho até um canal, que é um canal Cássio Cavalcante, que eu nunca coloquei nada no YouTube. Eu tenho muita vontade de enveredar por esse meio, de fazer vídeos mais bem elaborados para cada assombração do Recife. Que tem a assombração do Recife, tem aquela Praça Chora Menino, sim, que a partir de meia-noite as crianças começam a chorar. Tem, né, ali o Açude do Prata. O, né? Açude do Prata, tem a lenda do lobisomem de Casa Forte, entendeu? Tem aquele prédio do Arquivo Público, que já foi uma cadeia, sim, já teve tortura ali, e todas as noites se escuta gemidos naquele prédio. A Casa da Cultura também, né? A Casa da Cultura, o museu que tem na Rua da Aurora, que também é mal assombrado. Dizem que Recife é a capital mais assombrada do Brasil. E do mundo é uma das, entendeu? E isso muito me fascina. Eu tenho esse projeto de fazer vídeos, né? Tem a Menina Sem Nome, que ela foi morta no Pina. Década de 70, e agora ela faz milagre no túmulo dela. É cheio de casinha, que o pessoal consegue não sei o quê, tudo... No dia de finados mesmo, o que botam de brinquedo, né? Exatamente. E eu sempre fico vendo lá, porque o túmulo da família da minha mulher é pertinho dela, lá em Santa Amaro. Tem a loura de Santa Amaro, sim, né? Que ela seduzia os motoristas da garagem da CTU e levava para o cemitério e assombrava eles. É um mundo muito fascinante. Tem a perna cabeluda, né? A perna cabeluda, né? Que tem uma imensa agora lá no Marco Zero. No Marco Zero. Eu ia até ver, nem fui ver essa perna. Mas veja bem, é um universo também que muito me agrada, porque desde criança que eu adorava história de alma. Eu chamava história de alma. E o Recife, eu estou no lugar certo, que é realmente em matéria dessa cultura de assombração, de fantasmas. Recife é primoroso e é cada história boa de se escutar, né? Então a gente pode esperar um conto assombrado de Cássio nesses dias? Pode sim, pode sim. Inclusive o meu próximo livro de contos vai ser Fim de Tarde, sim, e outros contos, né? E o conto Fim de Tarde é de uma alma, é um conto de alma. É uma alma pernambucana solta em São Paulo, imagine você. É muito interessante. Então, o meu próximo livro de contos, assim como o Sorriso de Lígia, vai ser Fim de Tarde e outros contos. E o conto Fim de Tarde, que dá nome ao livro, é um conto de assombração. E em questão das antologias, o que é que a gente pode esperar de antologias, novidade? Porque eu ando num período de saúde muito delicado, né? Porque todo mundo sabe que quem tem diabetes fica uma maior confusão. Mas eu estou retomando minha saúde, me tratando, e eu vou retomar a coletânea de O Brasil como cenário das grandes óperas, né? Essa aí eu já estou devendo, já recebi muito texto. Eu não vou dizer que agora esse ano sai, mas com certeza no início do ano que vem ela vai sair, que é O Brasil como cenário das grandes óperas. A Ópera Carmen se passando em uma cidade brasileira, né? A ópera Madame Butterfly se passando em uma cidade brasileira, entendeu? Então essa vai ser a próxima coletânea que a gente vai lançar. E o que você diria para um adolescente, por exemplo, que está começando a enveredar pelo caminho literário? Que obras você indicaria? Que caminho você indicaria? Primeiro conselho, lê. Leia tudo. Gibi, quadrinho, revista, anúncio de internet, jornal. Leia tudo. E existem obras que eu considero como uma verdadeira oficina, ou seja, eu vou citar duas. Se você lê de Machado de Assis, como é o nome daquela bem famosa Machado de Assis, que agora me deu um branco? Dom Casmurro. Sim. Dom Casmurro você lê uma vez, leia duas, leia três, porque Dom Casmurro é uma verdadeira oficina literária. Um nome nacional. Um nome internacional, Gustave Flaubert, o francês que escreveu o clássico dos clássicos, Madame Bovary. Leia Madame Bovary uma, duas, três vezes, porque
Se você ler esses 2 clássicos, você vai estar se formando em literatura. Tanto Dom Casmurro de Machado de Assis, como Madame Bovary de Gustave Flaubert. Eu considero, em matéria de literatura universal, essas 2 são as principais. E o Madame Bovary, ele é muito rico em detalhes, né? É porque Gustave Flaubert, ele era um riquinho, né? A mãe dele sustentava ele e tal, e ele tinha um apartamento nos arredores de Recife. Aí, cada capítulo que ele escrevia de Madame Bovary, ele reunia uma equipe de escritores, lia e todos os escritores ficavam trabalhando em cima dele. Ou seja, isso era uma oficina literária que ele fazia, entendeu? Então, Madame Bovary é uma das obras mais perfeitas em matéria de escrita de literatura que eu conheço. Que me foi apresentada por Raimundo Carreiro. Eu vou lhe ser muito sincero. Eu já conhecia a obra de Machado de Assis, mas Madame Bovary eu nem sabia. Olha, eu fiz a oficina, eu tinha uns 40, uns 35 para 40 anos. Então, quando eu li Madame Bovary, eu fiquei maravilhoso com o que se desfilava na minha frente em termos de literatura. E Carreiro disse, esse é um dos principais livros que quem quer ser escritor tem que ler. Então, de imediato, o meu conselho é leia Madame Bovary e leia Machado de Assis. Sim. E em relação aos projetos como a Medalha Mandacaru, tem previsão de quando será o próximo evento? Olha, o próximo evento geralmente acontece por volta de março, né? Mas não tem uma data fixa. Não tem uma data fixa, não. Mas geralmente todo ano, por volta de março, abril, é que acontece as premiações do selo editorial Enseada das Letras. Estamos também tendo, acho que mês que vem agora, a Fliporto também, não é? A Fliporto, né? A Fliporto, que já foi uma das maiores festas literárias de todo o Brasil, né? Tá voltando, né? Com força total e a gente só pode acreditar, né? Que vai ser um sucesso. Sim, sim. Que mensagem final você deixaria para os nossos ouvintes, cara? Olha, a mensagem final eu diria da minha realização. Eu sou um homem realizado em termos do meu jornalismo cultural e da minha literatura. Eu digo assim, quem quiser ser escritor, estude, leia, porque escritor qualquer um pode ser, basta dedicação, entendeu? Então, as minhas palavras finais é que eu, quando escolhi ser um jornalista e um escritor, eu fui muito feliz na minha escolha, porque eu sou um homem feliz e realizado. Agradeço sua presença, Cássio. Muito obrigado por ter comparecido aqui no Café Impresso. Que possamos ter vários outros cafés juntos, que é sempre boa nossas conversas. Olha, aqui, o Emanuel, quem agradece sou eu, porque como a gente é amigo, a gente conversa muito, né? A gente apenas está colocando nossa conversa agora para o mundo, né? Porque a internet é isso de bom, né? Sim. Tudo que você faz na internet, você não faz por Recife. Você faz para o mundo. Sim. Não é isso? Então aqui quem agradece sou eu. Gostei muito da estrutura do seu podcast, como eu já falei. Você está de parabéns. E eu enxergar aqui um grande portal de divulgação e valorização da nossa literatura. Você está de parabéns. Obrigado. Peço, por gentileza, que vocês possam estar curtindo o nosso canal, divulgando o nosso conteúdo, para que a gente possa cada vez mais... E tem também um negócio de se inscrever, viu? Você se inscreve, você curte, né? Porque aí você curtindo, automaticamente o YouTube vai ficar oferecendo mais esse nosso programa para outros que fazem parte do YouTube. Então, a sua contribuição de se inscrever nesse programa e curtir com um sinalzinho de positivo é muito importante para a gente, não só para esse programa, mas para o movimento da cena literária. E quem quiser falar contigo, Cássio, quais seriam os meios de acesso? Minhas redes sociais, né? Que no Instagram é Cássio Jornalista e no Facebook é Cássio Cavalcante. Aí muita gente fala comigo... Quando quer falar, tirar alguma dúvida, fala comigo a partir das redes sociais, né? Hoje em dia a gente vive 2 mundos. É o digital e o real. Sim. Não é isso? E a minha comunicação é toda feita através do digital. É fácil de achar. Pronto. Muito obrigado, Cássio, mais uma vez. Obrigado a todos os ouvintes que estiveram até agora conosco. Agradecer também ao Christian, do Estúdio Cachecol. E é isso. Até o próximo episódio. Café Impresso é o encontro sem fim. Vozes que dançam como notas no jardim.
cada palavra um sabor pra degustar. Podcast